A ferramenta mais importante utilizada nas oficinas de pintura é a pistola de pintura. Como a construção da pistola de pintura é bastante precisa e por influenciar bastante nos trabalhos de acabamento da pintura, é importante que todos entendam adequadamente o seu funcionamento e a sua construção. O quadro mostra o corte de uma pistola de pintura. O parafuso de regulagem do leque de ar permite o ajuste da saída do jato de ar e permite a variação do formato de pulverização desde a forma circular até a forma elíptica. O parafuso de regulagem da saída de quantidade de tinta permite controlar o jato de saída da tinta. Se fecharmos totalmente o parafuso de regulagem, girando no sentido horário, não haverá nenhuma saída de tinta, mas à medida que abrirmos o parafuso de regulagem, a vazão de tinta é aumentada gradativamente. Se abrirmos totalmente a válvula de ajuste do leque, poderá haver o estreitamento do jato. Deve-se ajustar corretamente a vazão da tinta e do ar para se obter a forma de pulverização desejada. Se puxarmos levemente o gatilho, haverá a abertura da válvula de ar e, puxando o gatilho mais forte, a válvula da agulha se movimentará permitindo a saída da tinta em forma de leque. Assim, é bastante importante que os ajustes da válvula de ar e da válvula de agulha sejam feitos de tal maneira que as duas válvulas entrem em funcionamento em duas etapas. Antes de dar início à pintura propriamente dita, recomenda-se verificar se a forma de pulverização está adequada. A utilização de uma pistola de pintura é o melhor recurso para pintar uniformemente uma ampla superfície. Entretanto, para uma pintura uniforme e sem ondulações, é necessária alguma habilidade. Ao utilizar a pistola de pintura, deve-se fazê-la em direção perpendicular à superfície a ser pintada, mantendo-se sempre constante a distância em relação a essa superfície. Ao pintar, recomenda-se não utilizar apenas o movimento da mão, mas também o movimento do corpo. No entanto, para a pintura gradual, é necessário o movimento do pulso. É aconselhável aliviar o gatilho no início e no final dos movimentos da pintura. A sobreposição das camadas em pulverização da tinta pode ser feita normalmente a partir de meio ou um terço da camada pintada, sempre de cima para baixo. Quando for trabalhar com pintura metálica, aconselha-se fazer a sobreposição das camadas em pulverização da tinta a partir de 3/4 da camada pintada, sempre em movimentos rápidos. Vejamos agora a sequência de operações para a pintura geral. Vamos iniciar pintando uma coluna traseira, passando em seguida para a pintura do teto. Inicia-se pintando o teto por uma de suas extremidades, passando pelo centro, continuar pintando até alcançar a extremidade oposta. Esta é uma sequência de operações para uma pintura geral. Em seguida, pinta-se a outra coluna traseira, passando para o porta-mala, paralamas e portas. Após a pintura do paralama dianteiro, pinta-se o capô, iniciando-se pela extremidade e passando para a parte central. Voltando-se novamente para a outra extremidade, pinta-se iniciando pelo paralama dianteiro, em direção das portas, terminando-se no paralama traseiro. Neste instante, deve-se interromper a pulverização da tinta. Quando uma superfície grande for pintada por somente uma pessoa, no sistema de pintura geral, deve-se tomar bastante cuidado com a emenda da pintura, pois se a mesma não for bem realizada, a camada da pintura não ficará uniforme, ocasionando o aparecimento de manchas. Assim, recomenda-se tomar bastante cuidado ao realizar trabalhos de pintura geral. Quando da pulverização da tinta poliuretano bicomponente, recomenda-se fazê-la em uma cabine de pintura que tenha uma boa ventilação, utilizando os equipamentos de proteção individual, tais como uma boa máscara de proteção contra gases tóxicos, com respirador, óculos de proteção e luvas. Vejamos agora a sequência de operações de uma pintura metálica.
Primeiramente, fazer a aplicação da pintura em pulverização, mantendo a pistola a uma distância suficiente da superfície a fim de formar uma camada de pintura fina e uniforme. Para a definição da cor da tinta a ser pintada, recomenda-se não fazer a aplicação de uma vez, formando uma camada espessa. Ao invés disso, deve-se procurar sobrepor as aplicações em várias operações, ajustando o tempo de aplicação da tinta com o tempo de secagem por evaporação. Esse cuidado deve ser tomado principalmente nas cores metálicas, procurando pintar as faixas de pintura em camadas sobrepostas para obter um acabamento uniforme. Para eliminar as manchas, acrescenta-se cerca de 30 a 50% de thinner de evaporação mais lenta em relação ao thinner utilizado na pintura. Fechando mais a abertura do bico de saída de tinta em relação à abertura utilizada na definição de cor, aplicar a faixa de tinta pulverizada em camadas sobrepostas, até que haja uma pintura uniforme, aumentando a velocidade de aplicação com um pequeno afastamento da pistola de pintura. Para eliminar essas irregularidades ou manchas, deve-se aplicar 2 a 3 demãos, respeitando-se o período para secagem por evaporação entre as demãos através do ar soprado a partir da pistola de pintura. A aplicação de verniz deve ser feita também em várias demãos. A primeira demão da aplicação de verniz deve ser realizada suavemente com a pistola de pintura um pouco afastada da superfície. Tomar cuidado para que não haja formação de manchas ou aparecimento de outras condições anormais. Nas demãos seguintes, aplicar o verniz de acabamento controlando a velocidade de aplicação. Neste instante, deve-se aproximar a pistola da pintura em relação à superfície e aplicar a pulverização da tinta em faixas sobrepostas, verificando o acabamento da superfície pintada. Vejamos agora a mistura de tintas. É muito importante uma boa escolha do thinner a ser utilizado na pintura metálica. Inicialmente, vamos medir a temperatura do local a ser utilizado para a pintura. Vamos escolher o thinner adequado consultando a tabela de thinner. Utilizando uma balança eletrônica, realizar a mistura do catalisador com o thinner de acordo com a formulação. Se houver a falta de thinner, os componentes metálicos da tinta tendem a levar mais tempo para secar. Recomenda-se filtrar a tinta antes da sua utilização.